Olá, gente, sou eu, Padre Donaldo, aqui novamente na TV Guaratuba. As últimas semanas eu estava falando sobre os primeiros 10 capítulos do livro do Gênesis e o fato que são parábolas que têm muito sentido em nossas vidas, mas nós temos que procurar o sentido dentro das parábolas. É como Jesus mesmo falou com o povo na época dele, né? Contava histórias, mas a gente precisa refletir sobre a história, a parábola, para ver o que está querendo ensinar. E hoje eu queria só indicar uma situação em termos do Antigo Testamento. A dificuldade que nós temos, às vezes, em ler e entender o Antigo Testamento. Por que é tão difícil? Primeiro, temos que lembrar, os livros do Antigo Testamento foram escritos para um povo específico, judeus, que tinham sua própria cultura. E esta cultura, na época do Antigo Testamento, não é igual a nossa hoje. É bem diferente. Então, o primeiro problema que nós enfrentamos é exatamente isso. Diferença de cultura, né? Nós podemos usar um exemplo no nosso mundo de hoje, as danças folclóricas de cada povo. É bem diferente do que, né, ninguém tem o mesmo tipo de dança folclórica, né? Os povos são bem diferentes, como se vestem, como se dançam, a música. A mesma coisa que o Antigo Testamento. Foi escrito para um povo diferente de que nós. E nós vamos ter dificuldade em ler este Antigo Testamento. E o porquê, a principal dificuldade são livros mais teológicos, não tanto históricos, mais teológicos. Nem se fala de ciência. Elas não tiveram capacidade de estudar porque não tinha os aparelhos que nós temos hoje em dia, não tinha tecnologia, não tinha microscópio, telescópio, não tinha nada disso. Então, são mais teologia do que história. Falam sobre história. Tem muita verdade histórica dentro desses livros. Porém, a finalidade principal para esses que escreveram era contar o relacionamento do povo de Deus com Deus e seu crescimento. Isto que era a finalidade principal. Todo o Antigo Testamento é, vamos dizer, colorido pela esta insistência, Deus agindo em nosso meio. E tudo que elas escreveram tem referência a este fato. Então, tudo que acontece, elas procuram colocar dentro da realidade de por que isso aconteceu conosco se nós somos o povo de Deus. Né? Tanto as glórias como as inglórias, né? Ou quando foram derrotados, muitas vezes. Então, esse é o foco principal do Antigo Testamento. Dentro disso, nós temos que lembrar que é um povo que tinha que aprender o que quer dizer ser o povo de Deus. O que Deus espera delas. É um povo que tinha que crescer. E muitas histórias que tem no Antigo Testamento refletem sobre isso. Tem no livro dos Juízes, por exemplo, né? Antes de ter o rei de Israel, era um povo nômade. Elas não tinham nenhuma cidade fixa onde que elas moravam. Elas viviam procurando as estações diferentes do ano para conseguir sobreviver. Então, quando elas foram ameaçadas por outros reis da região, Deus chamou alguém que não foi chamado rei, porque não tinha rei, Deus era o único rei delas, foi chamado juiz. E o juiz tinha responsabilidade de liderar a guerra contra os inimigos. Agora, tem um povo nômade que vive muito de cuidar animais em regiões diferentes nas estações.
não tiveram exército fixo. Não tiveram uma escola militar para ensinar como liderar na guerra. Maior parte delas, os juízes, foram simplesmente pastores de gado ou sei lá o que for. Não eram líderes militares. Então, cada vez que foi chamado, foi uma crise para a pessoa que foi chamada. E tem o livro o juiz Gideon. A história dele é fascinante. Até foi feita uma peça teatral que ficou popular nos teatros nos Estados Unidos por um bom tempo. Que a história é fascinante. Procure, leia, né? Que Deus estava dizendo, você tem soldados demais. Gideão estava olhando para o exército do inimigo e dizendo, eu preciso muito mais soldados. Deus disse, eu que vou cuidar de vocês, né? Tem outro que foi chamado, um dos primeiros. E ele foi tão preocupado, ele fez uma promessa para Deus. Ele disse, se eu ganhar a guerra, na volta para casa, a primeira pessoa que sai da casa eu vou sacrificar. É para a gente imitar isso? Isso, né? Está no Antigo Testamento. Ele foi, ganhou a guerra e voltou. Quem saiu da casa foi sua filha. Aí ele disse, né, ganhei a guerra, mas eu vou precisar sacrificar você. Eu fiz uma promessa. E ela pediu ir nas montanhas para, né, viver um pouco, né, nas montanhas por um tempo para festejar ou celebrar sua virgindade. Com quem ela foi, não sei. Mas foi por 3 meses. Voltou e ele matou. Como que nós podemos entender isso? Né? É um povo que estava crescendo na sua capacidade de viver o amor de Deus. E isso que temos que lembrar sempre quando estamos lendo depois de Abraão no Antigo Testamento. Tem os livros de leis, né? Cheias de lei, pequenas coisas, lavar as mãos, por exemplo. Por quê? Porque o povo era nômade, morava numa região meio deserto e não tinha muita água. Então, os que entendiam um pouco mais de saúde estavam tentando dizer para o povo, tem que lavar as mãos. É mais, né, melhor para a higiene e para a saúde. E eles falaram, nunca fizemos isso. Então, Deus que disse, foi feita a lei. Tem que lavar as mãos, tem que lavar as panelas, né, etc. Né, tantas regras assim, porque o povo não estava acostumado. E Deus tinha que ensinar aos poucos por meio das pessoas que entendiam um pouco mais. Então, o Antigo Testamento está cheio dessas coisas. E o exemplo mais famoso, talvez, seja o rei Davi. Aí o povo começou a olhar ao seu redor e tinha muitos reinados, né, ao seu redor. E os palácios dos reis magníficos e toda a roupa especial. E eles ficaram com ciúme, ficaram com inveja destes reis, esta riqueza, esta grandeza que tinha. E elas pediram para ter um rei. E Deus sempre foi o rei delas. Aí um exemplo de cuidado com o que você vai pedir, porque talvez você recebe, né? Por isso pense bem, porque receberam o rei, Deus permitiu, aí logo tinha guerra civil, né? Porque outro queria ser rei. Pode procurar nos livros dos reis, né? É fascinante, uma guerra, mas porque elas queriam ter um rei. E o mais famoso de todos os reis foi Davi. Davi que, né, não foi nada de exemplo no início do reinado dele, não. De jeito nenhum. Estava no palácio, via a vizinha tomar banho, né, que era a esposa de um general do exército dele. Era a esposa. Aí ele mandou chamar, levou uma cama, etc, etc. Aí depois ele tentou, né, quando ela ficou grávida, ele tentou, né, enganar o esposo
E no fim acabou matando ele. Colocou ele na frente da batalha onde que estava mais certo para ele morrer. Que tipo de rei é esse? Que exemplo que ele dá? É para seguir o exemplo dele? Mas está na Bíblia. É uma lição como o povo tinha que crescer. E vai assim em diante. Outro problema do Antigo Testamento. Os instrumentos literários que elas usaram. A maneira de escrever, a maneira de falar. Elas, por exemplo, tinham muito exagero. Elas não se preocupavam com os fatos, literalmente, os datas certos, e outras coisas. Elas tinham o costume de exagerar para mostrar que era Deus que estava fazendo. Derrubaram os muros de Jericó, andando ao redor com uma banda, tocando música. E nem era rock, com todo o barulho que tem. E caiu Jericó. Será? Ou que Deus deu um terremoto no hora certo, uma coisa assim. Então, temos que entender tudo que eles falam, Deus está agindo e exageram para mostrar como que Deus se tornou forte nessa situação. Isso é comum no Antigo Testamento. Nós ficamos pensando, como que eles podem dizer isso? Mas, para elas, era apenas uma maneira de mostrar como que Deus é forte. Deus é muito forte. Outra questão de exagero, Metusalém. Será que ele vivia tanto tempo? Tem gente que procura dizer que o povo naquela época tinha outra visão do ano. O ano era mais rápido, sei lá o que for, para conseguir justificar Metusalém vivendo tanto tempo. Mas não é nada disso. Nada disso. Que elas eram um povo nome deles, sabiam muito bem o que é um ano, porque tinha que seguir as estações, E sabia muito bem que a vida dependia disso. Então, Metusalém, elas estão querendo dizer que foi um homem muito, muito santo. Por como que fizeram isso? Eles não acreditavam na vida eterna. Então, a vida eterna quis dizer a vida aqui na Terra. Se você amava Deus, você tinha que receber muita coisa, Ter riqueza, saúde, muitos filhos e vida longa. Então, eles disseram, veja Metusalém, um homem tão santo que vivia tantos anos. É um exagero, mas para elas uma maneira de mostrar como que essa pessoa era santa. Então, o Antigo Testamento tem muita coisa boa, mas às vezes tem dificuldade para a gente ler, porque temos que entender essas coisas. Temos que lembrar, não foi escrito para nós e nossa cultura de hoje. Foi escrito para a cultura delas naquela época. Então, para nós, às vezes, fica complicado, Por isso, nossa preocupação principal hoje em dia deve ser os 4 evangelhos. Porque se entender quem Jesus é, o que ele fez, isto é o caminho para se tornar santo hoje em dia. Então, o Antigo Testamento é bom, mas para nós, hoje em dia, os 4 evangelhos do Novo Testamento são mais importantes. Obrigado, gente, por sua atenção. Goodbye.